Você já se sentiu sozinho mesmo estando em um relacionamento? É estranho admitir, mas quando a distância entra no meio, o amor parece virar um teste diário de paciência. Você acorda com vontade de abraçar alguém que não tá ali. Você sorri pra tela do celular, mas sente um vazio no peito. E, no fundo, existe aquele medo que você nunca fala pra ninguém. Será que isso vai dar certo ou eu só tô me enganando? O problema é que quase ninguém entende essa realidade. As pessoas olham torto quando você diz que namora à distância, como se fosse uma piada ou uma ilusão. E aí você carrega sozinho a vergonha, a insegurança e a saudade, como se fosse um segredo proibido. Mas a verdade é que milhares de pessoas vivem esse mesmo dilema. E esse vídeo é um espaço seguro pra gente falar disso sem máscaras. Até o final desse vídeo você vai perceber que não é fraqueza sentir essa solidão, nem loucura sentir tanta falta. O que você precisa entender é o que a distância realmente está te ensinando sobre você mesmo, sobre amor e sobre o limite entre dependência e liberdade. Vamos lá? Quando você escolhe ou aceita viver um relacionamento à distância, logo descobre uma verdade que quase ninguém fala: o silêncio dói. Não é o silêncio comum de quando a pessoa está ocupada, mas é aquele vazio que preenche a casa inteira quando você fecha o celular. Você passa o dia todo cercado de gente, mas no fundo sente que falta alguém. E essa ausência é tão real que chega a ser física, como se faltasse o ar em alguns momentos. E é engraçado porque nos filmes os casais à distância parecem sempre fortes, trocando cartas, mensagens e promessas. Só que na vida real não é tão poético assim. Existe um peso em estar junto por chamadas de vídeo e ao mesmo tempo saber que quando você desligar, vai deitar sozinho na cama. A tela vira ponte, mas também um lembrete de que existe um abismo entre vocês. E é nesse abismo que o silêncio cresce. Você manda uma mensagem e ela demora a ser respondida, e a mente já começa a inventar histórias do tipo: será que ela tá ocupada mesmo? Será que tá perdendo interesse em mim? A distância multiplica a insegurança e cada segundo parece um julgamento silencioso sobre o que vocês são. Só que, ao mesmo tempo, esse silêncio também revela o quanto você sente. É no espaço entre uma ligação e outra que a saudade se instala e prova que o que existe é real. Mas aí vem a contradição. Quanto mais você sente, mais dói não poder estar perto. E é um ciclo estranho, onde a falta grita mais alto do que as palavras que você ouve. E é por isso que quem vive um relacionamento à distância entende uma solidão única. Você não está solteiro, mas também não se sente completamente acompanhado. É como estar preso entre dois mundos, sempre desejando um que parece inalcançável. Existe um detalhe que quase ninguém comenta quando fala de relacionamento à distância: a vergonha. Pode parecer exagero, mas muita gente sente um certo peso na hora de assumir que vive esse tipo de relação. É como se houvesse sempre alguém pronto para questionar ou debochar, falando coisas tipo: mas isso é namoro mesmo? Como você aguenta? Você tem certeza que não está se enganando? E essas perguntas não vêm só de desconhecidos. Muitas vezes são de amigos próximos, da família, ou até daquele colega que solta piadinhas e disfarçadas de brincadeira. A cada comentário desse você se encolhe um pouco mais. Começa a pensar duas vezes antes de contar que o seu relacionamento é à distância. É como se precisasse justificar o tempo todo que o seu amor é tão real quanto qualquer outro que está por perto. Só que o problema não está só no julgamento dos outros. Essa pressão social também cria uma voz dentro da sua cabeça. Você começa a se sentir estranho, como se tivesse escolhido um caminho errado, como se o fato de namorar à distância fosse sinônimo de carência ou de falta de opções. E é aí que a vergonha se instala de verdade. Não quando os outros falam, mas quando você começa a acreditar nesse discurso. E o mais curioso é que essa vergonha nunca aparece nas conversas entre vocês dois. Pelo contrário. Quando falam, existe cumplicidade, afeto, risadas e até planos para o futuro. A vergonha só nasce quando o olhar externo entra em cena, como se você tivesse que defender algo que, na prática, não deveria precisar de defesa. Esse medo de externalizar o relacionamento acaba te isolando ainda mais. Você guarda para si as dores, as dúvidas e até mesmo as vitórias, porque você sabe que, se compartilhar, sempre vai ter alguém com aquele olhar de desconfiança. É como se o amor fosse um segredo, vivido em silêncio para não ser questionado. E, no fundo, essa vergonha não é só sobre o relacionamento em si, mas sobre a necessidade que a gente tem de ser validado pelos outros, como se o amor só fosse legítimo quando o mundo ao redor aplaude. Mas será que é justo medir a intensidade do que você sente pelo julgamento de quem nunca viveu o mesmo? Se existe um inimigo silencioso nos relacionamentos à distância, esse inimigo é a insegurança. Ela aparece de mansinho, quase imperceptível,
e quando você menos espera, já está dominando seus pensamentos. Às vezes, basta uma ligação cancelada, uma resposta que demorou, ou até um detalhe insignificante para sua mente criar um cenário inteiro de desconfiança. E não é porque você não confia na pessoa, é porque a distância multiplica cada dúvida. É como se o amor estivesse sempre sendo testado, sempre um risco de desaparecer a qualquer momento. Você pensa, será que ele sente a mesma falta que eu sinto? Será que ela ainda me ama da mesma forma? Será que daqui a 6 meses, 1 ano, nós ainda vamos estar juntos? Essas perguntas ficam ecoando na cabeça e quanto mais você tenta afastá-las, mais fortes elas ficam. É como um fantasma que se alimenta justamente do vazio da distância. Você quer acreditar, mas o futuro é uma sombra que nunca se revela por completo. E essa insegurança não é só sobre fidelidade ou ciúmes, como muita gente pensa. Ela também envolve a própria construção da vida. Onde vocês vão morar? Quem vai ceder? O que precisa ser sacrificado para esse relacionamento dar certo? Cada resposta parece tão distante quanto o abraço que você sonha em dar. É nesse ponto que muitos começam a fraquejar, porque a insegurança cansa, ela pesa, ela te faz questionar não só o relacionamento, mas também o seu próprio valor. Às vezes você se pega pensando, será que eu mereço alguém mais perto? Será que eu estou me enganando só para não ficar sozinho? Só que, ao mesmo tempo, é justamente nesses momentos de dúvida que a verdade sobre você aparece. A insegurança revela seus medos mais profundos. O medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de investir tempo e acabar quebrado por dentro. E lidar com tudo isso não é fácil, mas ignorar também não resolve. Porque esse fantasma não desaparece quando você finge que não existe. Ele só perde força quando você encara a realidade. Amar à distância é aceitar que o futuro é incerto, mas ainda assim decidir acreditar no presente. Se tem algo que define o relacionamento à distância, é a forma como você parece se comportar de um jeito diferente. Para quem tá junto, o tempo passa sem que a gente perceba. O encontro no fim de semana voa em horas, mas quando a distância entra no meio, cada minuto se estende. Cada dia vira um teste de paciência. Cada mês longe parece uma eternidade. E quando vocês estão juntos, se é que um dia vocês estiveram juntos, você quer que o tempo pare, que ele não corra. E quando você menos espera, ele apenas passa pelos seus dedos. A saudade cresce como se fosse viva. No começo você até acha que vai se acostumar, que vai aprender a lidar, mas com o passar dos dias percebe que não existe acostumar. O que existe é um buraco que nunca se fecha, apenas aumenta. E o pior, quanto mais tempo passa, mais você tem a sensação de que precisa dela ou dele ao seu lado agora. Não daqui a 3 meses, não quando der certo, mas agora, literalmente. E isso transforma as pequenas coisas em gatilhos. Uma música que toca no rádio, um restaurante que vocês prometeram conhecer juntos, até o simples ato de deitar na cama pode virar um motivo para a saudade bater mais forte. Tudo se torna um lembrete constante de que vocês estão vivendo histórias separadas, esperando pelo momento em que finalmente possam escrever uma história em comum no mesmo lugar. A vontade de estar perto cresce tanto que às vezes chega até a doer fisicamente. Você sente aquele aperto no peito, aquela ansiedade que não passa, aquela necessidade de marcar logo a próxima viagem. Só que o calendário não acelera e a realidade insiste em ser cruel. Há contas para pagar, compromissos para cumprir, responsabilidades que não podem ser deixadas de lado. E aí surge uma contradição estranha. Quanto mais o tempo passa, mais a saudade cresce, mas também cresce a prova de que esse amor é real. Porque não é qualquer relação que sobrevive ao peso do calendário. Só quem sente de verdade consegue esperar, suportar e de alguma forma se manter firme mesmo quando a distância tenta desgastar cada pedaço da ligação. No fundo, a saudade é uma faca de 2 gumes. Ela machuca, mas também valida. Ela mostra o quanto você ama, mas também mostra o quanto você precisa estar atento para que esse amor não se transforme em sofrimento puro. Porque o tempo, se não for cuidado, pode ser tanto aliado quanto inimigo. No começo, o relacionamento à distância pode parecer uma prova de amor. Cada ligação, cada mensagem, cada chamada de vídeo vira uma celebração de resistência. Mas com o tempo, algo sutil começa a acontecer. Você passa a depender dessas pequenas doses de contato para se sentir bem. É como se cada notificação fosse oxigênio, e quando ela não chega, é sufoco. Essa dependência não é algo que a gente escolhe. Ela simplesmente nasce da necessidade de manter o vínculo vivo. Só que, sem perceber, você começa a medir o seu humor pela frequência com que a outra pessoa aparece. Um bom dia que demora vira motivo de tristeza. Um áudio que não chega vira dúvida. Uma noite sem ligação vira crise silenciosa. E é aqui que mora o perigo.
O amor deixa de ser liberdade e começa a virar uma prisão emocional. Você já não sabe mais quem é sem aquela presença digital constante. O celular vira corrente e a sua felicidade passa a depender de algo que não está sob o seu controle. A armadilha da dependência é cruel porque ela se disfarça de amor. Você pensa que é só saudade, só necessidade de contato, mas na verdade está se perdendo dentro da ausência do outro. E isso mina não só o relacionamento, mas a sua própria identidade. Você esquece de si mesmo. Esquece de viver sua vida no presente, porque tudo gira em torno do quando vamos nos ver. Mas a verdade é que nenhum amor sobrevive quando se transforma em cárcere. A dependência não fortalece a relação, ela sufoca. Ela transforma cada ligação em obrigação, cada mensagem em teste, cada ausência em motivo de briga. E aos poucos, em vez de sentir prazer ao estar junto, você passa a sentir medo de perder. O grande desafio então é equilibrar, aprender a amar sem se anular e esperar sem se consumir, a sentir saudade sem deixar que ela seja sua única rotina. Porque um relacionamento à distância pode até sobreviver à geografia, mas dificilmente sobrevive quando vocês deixam de ser indivíduos e passam a ser apenas reféns de uma tela. No fim das contas, um relacionamento à distância é mais do que uma prova de amor. É um espelho. Ele mostra o quanto você é capaz de esperar, mas também o quanto você precisa aprender a se cuidar. Ele revela a força do vínculo, mas também escancara as fragilidades que a gente prefere esconder. A solidão, a vergonha, a insegurança, a saudade e até a dependência. Tudo isso faz parte dessa jornada e não existe manual para lidar com cada uma dessas fases. O que existe é uma escolha diária: acreditar que vale a pena, mesmo sem garantias, ou perceber que esse caminho não te traz mais paz. E talvez seja essa a lição mais importante. O amor só é verdadeiro quando, mesmo à distância, ainda existe liberdade, respeito e crescimento. Quando a relação não é prisão, mas sim um impulso para você ser melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também vive essa realidade. Quem sabe não seja exatamente a reflexão que essa pessoa precisa ouvir hoje. Porque no fim, cada um de nós tem que aprender a responder sozinho a pergunta que mais assombra quem vive um relacionamento à distância: até onde vale a pena resistir? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Encontro vocês numa próxima oportunidade e valeu!